En cas de dépressurisation de la cabine, les masques oxygène tomberont automatiquement devant tirer sur un masque pour libérer l'oxygène. If there is a drop in cabin pressure, the oxygen mask will automatically drop down in front of you. Run the mask to release the oxygen. Placez le masque sur le visage et respirez normalement. Place the mask in the nose and mouth and breathe normally. Hallo, mein Name ist Maren Schneider, ich bin 16 Jahre alt und komme aus Deutschland. Bonjour, mon nom est Sofiane Poulain-Houle, je viens du Canada et j'ai 18 ans. Segundo o dicionário Aurélio, intercâmbio significa troca, permuta. Relações de comércio ou de cultura entre nações. O intercâmbio para estudantes é uma forma de aprimorar a língua no país nativo. Ele pode ser feito com qualquer idade, no ensino médio e superior, ou apenas na forma de cursos de idiomas e técnicos, com ênfase em áreas de preferência do aluno. O aprendizado com intercâmbio é maior pela possibilidade de vivenciar uma cultura completamente diferente. Conhecer pessoas, rotinas e lugares fora do habitual. A estudante de intercâmbio, Sofiane Poulain-Houle, do Canadá, conta as impressões sobre a cultura do Brasil. No início eu achava tudo parecido com o Canadá. Tava assim, mesma coisa. Que agora eu vejo as pequenas coisas diferentes. Mas no global eu acho que são países que podem ser, não sei como explicar isso, mas é o mesmo jeito de fazer as coisas. O jeito para conviver com as pessoas, para fazer coisas. Essas coisas são parecidas. A intercambista Maren Schneider, da Alemanha, relata as dificuldades que teve com o idioma quando chegou a São Borja. Eu fiz umas de português do Portugal e no início eu pensei que, oh meu Deus, são duas idiomas totalmente diferentes. O surgimento do intercâmbio aconteceu de forma paralela ao desenvolvimento industrial da Europa e posterior à Reforma Protestante. Quando uma visão de mundo mais ampla se tornou imprescindível para acompanhar a evolução científica da época. Com isso, foi possível, principalmente para jovens, a possibilidade de sair de seu país de origem para estudar e conhecer outras culturas. O conhecimento passa a ser um produto comercializado, como por exemplo nos programas de intercâmbio. O brasileiro Vinícius de Paula teve sua experiência nas Filipinas. Vinícius conta como foi a sua adaptação e o que aprendeu durante o ano no país. Até então, acho que eu nunca tinha passado uma semana fora de casa, né? Imagina quanto mais viver um ano em um país estrangeiro, por ti mesmo, sem saber falar a língua, sem conhecer ninguém, sabendo que tu vai viver na casa de alguém, mas sendo que tu não sabe quem são aquelas pessoas que vão te receber lá. E não tem como tu não crescer mentalmente durante esse ano, porque tu realmente passa por situações bem difíceis, porque assim, olha, realmente igual o povo brasileiro não existe aquele povo acolhedor, sabe, que chega naquele amor, te abraça e te beija, essas coisas. Lá, assim, nos primeiros meses, assim, me fez muita falta receber um abraço, sabe, receber um beijo, porque eles são um pouco bem frios mesmo, sabe. É isso que eu recomendo no caso, para fazer o intercâmbio, pela experiência, que é magnífica. Eu acho que tu nunca vai esquecer pro resto da tua vida. Claro, aprender uma língua estrangeira, né? E pelas pessoas maravilhosas que tu vai conhecer. Enquanto Vinícius estava nas Filipinas, sua família recebeu uma intercambista do país. A mãe do estudante, Maria Elis Paula, conta como foi conviver com Rubi Anlajara. Eu não gosto muito de falar nela, porque a distância hoje me impede, sabe, de eu sentir assim, coisas e afinidades e sentimentos que talvez eu não tenha tido a oportunidade de ter tido antes. E ela me ensinou tudo isso, sabe? Ela me fez eu ver coisas que hoje, nesse mundo capitalizado, que só pensa em trabalhar para te ter, para te adquirir, sabe?
Porque a gente trabalha pra gente ter, sabe, ter uma boa casa, pra gente ter dinheiro pra dar, né, a parte financeira, o apoio financeiro pros filhos da gente, tudo, e tu acaba esquecendo de ser, né, de ser uma boa companheira, de ser uma boa mãe, uma boa amiga, tu esquece de ti mesmo. E ela me fez rever um monte de coisa, então esse intercâmbio pra mim foi um autoaprendizado, talvez uma das melhores coisas que eu tenha vivido nos últimos anos. Se vocês me perguntarem, Mari, tu gostaria de receber outro intercambista? Acredito que não. Porque tu forma um vínculo tão grande com essa pessoa que quando ela sai, tu sente uma dor tão grande, tão imensa, que eu não sabia o que era saudade. Eu fui descobrir o que era saudade depois que o Rubi foi. Eu não sabia que a saudade era tão doída, que tu sofria por causa disso. Eu sofria por causa do Vinícius, mas eu sabia que o Vinícius ia retornar. Mas e ela? Sabe? E a mesma afinidade que eu tive com ela, ela também teve comigo. É comum criarmos uma imagem de outros países. Sofiane explica como foi isso antes de vir ao Brasil. Eu não tinha uma impressão do Brasil em geral, porque eu já sabia que cada lugar é diferente, sabe? Não, a Amazônia não é o Brasil inteiro, o Rio não é o Brasil inteiro. Só que para São Borja eu fui no Google para ver as fotos e tinha muito pouco. E estava meio estranho, sabe? Mas parecia pequeno. A mudança social e local pela qual o intercambista passa pode afetar metabolismo e estado emocional. Depressão, síndrome do pânico e outras doenças podem ser comuns, como explica a psicóloga Fabiana Bonetti. Entre ir ou vir, esse choque cultural pode sim acarretar alguns problemas. Depende muito da estrutura que essa pessoa tem, emocional, psicológica. Tu fica muito sem rumo nos primeiros meses que tu volta, porque eu praticamente entrei em depressão nos primeiros meses. Faz 3 meses que eu voltei, eu praticamente entrei em depressão no primeiro mês. Praticamente entrei em depressão mesmo. Eu odiava falar português. Eu odiava. A minha mãe, tu pode perguntar, se a minha mãe vinha me acordar de manhã, era certo que eu precisava falar inglês com ela. Falava inglês o dia inteiro com ela. Ela me mandava fazer lista de compras e tal, e aí ela voltava me dizendo, o que é isso? E tava tudo escrito a lista de compras, cenoura, tomate, alface, tudo em inglês. E eu tava sentindo muita falta do estilo de vida deles lá, e eu tava me sentindo muito fora do foco aqui, sabe? Então, tua cabeça fica assim, olha, é um furacão por dentro. Situações engraçadas e até mesmo problemáticas são comuns em intercâmbios. As dificuldades com a língua e a adaptação fazem parte deste cotidiano. No aeroporto eles perderam minhas malas. No avião eu falei com uma mulher que falava inglês, então eu falei inglês com ela. E ela escreveu em português para chegar com minha família, eu perdi minhas malas. E uma vez ela comeu um chocolate com um recheio de tipo Prestígio. Só que ele é diferente, ele é pequenininho, quadradinho, assim, tipo colonial. E ela comeu uma vez. E aí passaram esses 3 dias, foi na primeira semana. Aí um dia ela me pediu que ela queria comer aquele doce que eu tinha dado pra ela. E ela falava inglês, eu não entendia. E ela ia pra internet, ela não sabia explicar no tradutor o que era. Nós ficamos, acho que umas 2 semanas tentando descobrir o que era. Até que um dia a gente foi no mercado e ela disse, mãe, lá. Aí ela foi lá e me trouxe, sabe? Então são coisas assim, aconteceram muitas coisas engraçadas, sabe? É que eles são um povo muito restrito, sabe? A questão sexual, por exemplo. Eu sou uma pessoa muito aberta, sabe? Eu tô sempre falando de sexo e essas coisas e quando eu falava disso lá pra eles, nossa, meu Deus do céu, era como se eu estivesse pegando e passando um filme pornô pra eles assistirem. Os pais não conversam com os filhos sobre a vida sexual, essas coisas, e Deus o livre, os filhos não podem nem perguntar. Tanto para tomar banho de piscina, eles tomam banho de roupa, assim, de camiseta e short, bermuda por aqui. As meninas também de shorts e camiseta, eles não ficam de biquíni, essas coisas. Eles são um povo, assim, olha, no jeito deles, eles são bem receptivos, sabe? O intercâmbio é uma experiência para a vida toda. Preparar-se com antecedência é crucial.
É importante conhecer a cultura do país onde vai antes, né? Conhecer como é que são os hábitos das pessoas que moram lá, o que as pessoas costumam fazer, quais são os lugares mais frequentados, o que eu vou visitar, né? Então, assim, ó, é um estudo. Eu acho que quem pensa em fazer isso tem que se preparar algum tempo antes. Cada momento vivido no intercâmbio é uma preciosa lembrança. Apesar de dificuldades que podem se apresentar, os intercambistas concordam que tudo vale a pena. Olha, eu acho que assim, ó, é uma experiência única na vida. Bom, só por te morar em outro país, né? Tu viver a cultura das outras pessoas, a rotina delas. Porque assim, ó, a partir do momento que tu vai como turista, tu não entende como é que é aquele país, sabe? Não sabe como é que funciona, como é que é o sistema deles, como realmente é a vida que eles levam. Porque, como por exemplo aqui no Brasil, a maioria dos turistas aqui no Brasil vem pro Rio de Janeiro e tal, por isso que eles acham que o Brasil é só isso, entendeu? Agora, por exemplo, as meninas que estão aí, elas estão vivendo como brasileiras, então elas sabem como é que é. E aí, tu se torna um. Eu acho que tem muitas razões para fazer um intercâmbio assim. É uma experiência que tu não pode fazer em casa. É aprender novas coisas, encontrar novas pessoas também que vão te aprender coisas. E nova cultura, novas pessoas e diferenças. E também o sentimento de compartilhar tua cultura mesmo. Que eu gosto muito mais do Canadá desde que eu cheguei aqui. Não é que eu gosto muito aqui, mas de falar do Canadá, de falar das coisas que nós fazemos, eu me sinto muito orgulhosa, sabe, do meu país. Mas fazer intercâmbio não tem palavra. Tem que experimentar.